Marlene Favela, atriz de novelas como Gata Selvagem, Zorro, ela também fez uma participação em Rubi, mostrou que ela é gente como a gente e mostrou como se casando com um marginal. Porque dessa vida eu só tenho certeza de duas coisas. A primeira é que a gente vai morrer e a segunda é que uma hora ou outra a gente vai namorar um ou uma marginal. E foi o que aconteceu aqui. Ela se casou com um homem que tinha pinta de príncipe árabe, tipo Aladim, só que depois o homem mostrou que estava mais para 40 ladrões. Não de roubar mesmo, surrupiar ali na cara dura, mas de roubar a confiança. Neste vídeo eu vou mostrar a cilada matrimonial que a Marlene Favela caiu e também vou mostrar como já estava escrito nas estrelas que esse casamento não iria dar certo. Comecemos pelo dia em que eles se conheceram. Ela contou que estava numa festa, né, e que aí um amigo em comum a apresentou a ele. O nome dele é George Seeley, ele é de ascendência libanesa, mas ele mora na Austrália. E segundo conta, ele era um empresário, que estava ali fazendo alguns negócios lá no México. Ele não falava espanhol, estava lá no México só para negócios, então ele teve que conversar com a Marlene em inglês, mas na época, que foi mais ou menos 2017, ela não falava inglês, então tinha que falar ali com o tradutor. Ela conta que os dois se olharam ali, né, tiveram uma troca de olhares, depois ela foi ao banheiro, e quando ela saiu do banheiro, adivinha quem estava lá justo na porta? Ele, olhando para ela, querendo falar com ela. Então usaram lá, né, o tradutor para entender o que um estava falando, e ele queria ter um encontro com ela. Então ela disse assim, tá certo, o encontro só posso daqui a uma semana. Só que ele, segundo ela, já tinha um bilhete de avião para voltar lá para a Austrália. Daí ele remarcou a viagem dele para uma semana depois, só para poder ter esse encontro com a Marlene. Segundo ela, o encontro foi tão bom que depois do encontro ele reagendou de novo a passagem para mais 15 dias. Aí depois de passar desses 15 dias, eles lá totalmente apaixonados, né, indo para cima e para baixo lá no México, ele reagendou a passagem de volta outra vez, dessa vez para mais 2 meses. Olha só que amor, né, gente? Falando assim, a gente pode pensar, olha só que coisa romântica, mas se você for parar para prestar atenção, que comerciante empresário é esse que tem lá o seu negócio na Austrália e passa 2 meses, mais de 2 meses, sem lá ver o seu negócio? Daí você já começa a ver que tem algo estranho. Eu procurei, eu entrei, eu usei aqui todas as minhas habilidades de doutorando para descobrir qual é o negócio desse homem e até agora eu não encontrei. Pelo momento, a única coisa que eu sei que ele realmente assim tem um certo negócio é com mulheres, porque ele tem assim 300. Já vou chegar lá na parte do adultério. Mas bom, então aí conversa vai, conversa vem, esses encontros, eles resolveram se casar com apenas 7 meses de namoro, pelo menos é o que eu encontrei aqui, 7 meses de namoro mais ou menos. E aí eles iam para todos os lugares e ela apresentava ele para a imprensa, dizendo que era um empresário de lá da Austrália, que contava como se conheceram, mas nunca foi revelado que raio de negócio é esse que ele tem. Bom, aí ela participou até de um reality show, de um programa de dança. Nesse programa de dança tava lá esse cara sentado na plateia, né, para aplaudi-la, e a música que ela dançou nesse programa foi justamente a música de Gata Selvagem, a novela preferida de Nanai. Vou mandar esse vídeo lá para Nanai. Nanai não perdia essa Gata Selvagem. Eu, como era assim meio adolescente, criança, não curtia muito. Na verdade, eu acho que a única novela inteira que eu vi da Marlene Favela foi Rubi, que ela não tava a novela inteira, né? E também No Limite da Paixão, que se eu não me engano ela também morria. Eu não sou assim, digamos, um grande conhecedor do trabalho da Marlene Favela, mas eu sempre me simpatizei muito com ela, mesmo não acompanhando tanto. Inclusive, escreve aí nos comentários já quando aparecer aí um anúncio, viu? Que é para você me ajudar. Qual é a sua novela preferida da Marlene Favela? Então, assim, é uma mulher muito carismática, porque mesmo sem acompanhar muito bem o trabalho dela, ela sempre me caiu bem. Mas, bom, então ela estava nesse programa, dançou a música da Gata Selvagem, e quem cantou essa música foi Pablo Monteiro, que, assim, por coincidências da vida, ontem eu fiz um vídeo falando dos atores e atrizes que tem, assim, bafo de leão, e esse Pablo Monteiro, que é ator e também cantor, está fazendo parte dessa lista. Inclusive, ele foi mandado embora de uma novela, El Vuelo de la Victoria, porque ele ia gravar totalmente alcoolizado. Bom, então ele foi lá e cantou essa música, e ela dançou a Gata Selvagem lá pro cara nesse programa, tudo muito bonito. Chegou o dia do casamento. O casamento dessa mulher, olha, teve mais permuta do que as propagandas lá do Big Brother Brasil. E daí você já começa a ver, né, que tem algo de estranho. Quando eu vi o casamento, que foi
toda uma coisa assim muito pomposa, eu achei, esse cara deve ser meio shake, deve ter dado muito dinheiro, mas não. Parecia a Times Square. Inclusive, ele a pediu em casamento na Times Square. Depois dos 2 meses e meio que eles ficaram ali se conhecendo, ele foi para a Austrália passar um mês lá com os filhos, porque ele tem dois filhos pequenos, né? E quando ele regressou, ele já regressou com um anel de compromisso. Então, aqui pelos cálculos, olha, realmente foi caso de 7 meses. Ele a pediu em casamento lá, ela aceitou. E aí, acho que ela vendeu a exclusiva do seu casamento para a Telemundo. A Telemundo fez uma grande cobertura, o casamento foi televisionado e tudo mais. E é aí que começam as evidências mais fortes de que esse casamento não daria certo. Por quê? Porque quem ia cantar nesse casamento era o Pablo Monteiro, justamente aí esse cara da música da Gata Selvagem. Ele também fez Abraça-me muito, muito Forte, ele fez Laços de Amor, ele fez Meu Coração é Teu, que também passou no SBT, né, com a Cília Navarro. Ele fez muita coisa, mas ele não se dignou a ir ao casamento. Então ali você já viu, se Pablo Monteiro não foi ao casamento da Marlene Favela, já é aí um pouco de azar. O mais engraçado é que depois ele deu uma entrevista lá na República Dominicana, né, perguntaram para ele por que ele não foi para o casamento, e olha a resposta desse homem: parece que ele comeu assim sucrilhos no café da manhã misturado com droga, porque não é possível. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Olha aí o trecho quando perguntam para ele por que ele não foi pro casamento da Marlene Favela. ¿Qué pasó en la boda, por cierto, de Marlene Favela que se te quedó esperando? ¿De quién? De Marlene Favela. La actriz. No, es que yo no pude asistir a la boda porque tenía un compromiso, estaba en las grabaciones. Okay. Sí. Se suponía que ibas a cantar el día en la fiesta de la iglesia. Que yo estoy en compromiso con mi... Só pelo semblante e as respostas assim sem nenhum sentido, dá pra ver que ele realmente estava justamente nessa fase travado no álcool. Parece que encontrou um frasco de alfazema e tomou. Bom, então lá no casamento ele não apareceu. Outra evidência de que esse casamento estava meio estranho, olha só o momento em que a Marlene coloca a aliança no dedo do homem. Nossa, se uma mulher chegasse pra mim com a aliança assim, eu ia dizer: minha filha, você está sendo possuída pelo Satanás, vamos chamar aqui um exorcista. O vestido dela, né, tá aí, eu achei meio medieval, não entendo, não sei se tá bonito. O que eu tô vendo aqui que Marlene tem umas peitiolas, né, que vamos respeitar. Aí aqui tá o George Cili parecendo, né, que é um cara sério. Quem vê assim realmente até parece, nem imagina que na verdade ele não vale 1 litro de gasolina batizada. E logo vocês vão ver por quê. Quem estava aí também no casamento da Marlene como madrinha de casamento era a Nora Salinas. Olha aí pra cara da Nora Salinas. Parece que tá assim, né, angustiada por estar usando um vestido parecido com as demais. Até parece que tá indo ali numa excursão da escola. Eu também não gosto muito de ser padrinho de casamento não, hein? Olha, já fui padrinho de casamento umas 10 vezes. Falei, não me chame mais para ser padrinho de casamento. A última vez que fui padrinho foi de Samila, uma menina que entrou comigo no primário, na minha formatura do primário. Inclusive a irmã dela encontrou o canal. Beijo, Natiele. Que ela também gosta aqui de novela, a irmã. Uma vez eu fui ser padrinho de casamento na Praia Grande. Olha o que a gente faz ali pelos amigos, viu? Porque eu vou te dizer uma coisa, no ônibus que eu entrei, eu acho que só tinha lá de passageiro uns 3 que não vendiam o corpo, até porque quem ia pagar pelo meu corpo? Mas olha, tinha tanta prostituta e eu calhou de eu sentar justamente do lado da cafetina Mor. Ela que eu fui conversando com ela, batendo o maior papo, e aí ela me contou: olha, todas aqui são as minhas meninas, e falou assim num orgulho que eu quase que dei os parabéns à cafetina. Coisas da vida, né? Bom, então voltando aqui pro casamento, olha também a cara desses convidados. Gente, uma coisa antes, hein? Tem vídeo aqui sobre a Nora Salinas, mas agora voltando aqui pros convidados. Essa daqui parece que tá pensando que horas vai sair esse bolo, ou demora. Já essa outra aqui parece que tá tipo, parece as vizinhas lá de lá da minha cidade, que fica coreando a vida dos outros. Ó pra cara dela. Essa daqui me deu uma dormida federal. Que essa tá mais feliz, essa tá mais as outras caras. Esse daqui também tá pensando: o que eu tô fazendo aqui mesmo? Ou seja, parece que a energia desse casamento tava realmente assim bem meia boca. Bom, se casaram e tal, e aí ela foi viver lá com ele um tempo lá na Austrália. Depois eles ficaram mais ou menos que alternando entre os Estados Unidos e o México. Mas para resumir a história,
história, o casamento não deu certo. E o que foi que aconteceu? Eles ficaram juntos apenas 2 anos e meio. Ali depois de 2 anos, mais ou menos, ela teve a sua primeira e única filha, que se chama Bella. E foi justamente 5 meses depois que nasceu a Bella que eles terminaram o casamento. A Marlene Favela, ela fez um comunicado. Esse comunicado assim tem uns 11 minutos. Se vocês quiserem, se pedirem muito aí, talvez depois eu faça um vídeo só legendando todo este depoimento dela, em que ela falou que ela não ia falar mal do pai da filha dela, que não sei o que estava separada, mas não entrou em detalhes, não contou realmente o verdadeiro motivo. Mas vocês sabem, né, que os repórteres, o ser humano não vale uma cachaça, então foram procurar saber e descobriram algumas coisas sobre esse homem. A primeira é a seguinte: ele não tem apenas 2 filhos e essa Bella com a Marlene Favela, não, ele ainda está casado com a sua primeira esposa. Como assim? É porque ele é de descendência libanesa, né? Então lá eles têm a cultura de poder ter mais de uma mulher. Então eles podem casar até com umas 4 mulheres por aí, 5, só que o único casamento que realmente tem validade legal é o da primeira esposa. Ou seja, esse casamento dele com a Marlene Favela nunca teve realmente assim valor. Mesmo ele se casando lá no México e tudo mais, mas como ele já tem esse casamento lá na Austrália, o casamento com ela não teve valor. Tanto é que eles nem precisaram se divorciar. Pelo que tudo indica, eles simplesmente anularam o casamento. Para acabar de completar, ele também tinha mentido para ela, tinha dito, né, que só tinha esses 2 filhos, mas ele tinha um terceiro que era muito novinho. Esse terceiro é 1 ano e meio mais velho que a Bella, ou seja, ele teve esse menino justamente no período que ele tinha acabado de se casar. Diz então que ela deu um ultimato para ele, dizendo que era para ele largar a primeira esposa, se divorciar e morar lá no México com ela, ou então ali nos Estados Unidos, né? Se ele quisesse ter contato com as duas e tal. Só que o que foi que esse Cecily fez? Mas vai te catar para lá. Ele ficou mesmo lá na Austrália. E aí ele apagou do Instagram dele todas as fotos que ele tinha com a esposa e com a filha. Olha só que homem vigarista. Aí agora, hoje em dia, né, eu fui olhar o Instagram dele, tem lá muita foto, tanto dos 2 filhos. Olha, esse homem não é bonito, mas os filhos dele são uma graça, viu, pra falar a verdade. Então ele mostra lá muita foto desses 2 meninos, os primeiros, mostra a foto desse terceiro que apareceu do nada e mostra também a foto da Bella, que ele não tem praticamente convívio nenhum, porque ele ainda mora lá na Austrália e a menina no México, mas a Bella tem um Instagram. A Marlene Favela fez um Instagram para a menina, que tem mais de 200 mil seguidores, mas o mais curioso é que o próprio pai não segue a filha no Instagram e também não segue a Marlene Favela. Idiota! Nessa explicação de mais ou menos 11 minutos que a Marlene Favela deu sobre o fim do seu casamento, ela disse que não vai colocar ele na justiça para pedir pensão, porque parece que ele está zerado, então ela tem que custear com tudo lá da menina. Também disse que não vai entrar com pedido de pátria protestar, ou seja, tirar o pátrio poder dele, não, muito pelo contrário. Não vai também colocar ele lá na justiça para ver que dia ele pode ver a menina e que dia ela não pode ver. Então olha só, eu acho que a Marlene Favela realmente subiu muito, mas muito no meu conceito, porque é muito melhor. E ela ainda disse o seguinte: eu não vou falar mal do pai da minha filha. Tivemos nossos problemas que fez com que a gente se separasse, mas vocês nunca vão me ver falando mal dele, muito pelo contrário. Eu quero que minha filha conviva com o pai, quero que ele a veja sempre que ele quiser. Quando ele vira aqui, as portas da minha casa estarão sempre abertas. Olha, realmente é muito difícil você ver uma atriz ter uma atitude como essa, porque geralmente as atrizes acabam sendo muito conflitivas. Veja o caso, por exemplo, da Marjorie de Souza. Inclusive, né, muita gente sempre coloca muita rivalidade entre a Marjorie de Souza e a Marlene Favela. Essa novela que elas estão fazendo agora, La Desalmada, que inclusive já fez uma crítica, já teve gente com ódio de mim, fazendo voodoo, mas a crítica está sendo muito sincera. Assista essa crítica se você não assistiu. E a Marlene Favela comentou, né, agora que você vai trabalhar outra vez com a Marjorie, como é essa relação de vocês? E elas falam
ela falou que elas não são assim grandes amigas, mas que elas sempre se levaram muito bem, que não tem rivalidade entre elas e que o engraçado é que ela sempre faz a boa e a Marjorie sempre faz a vilã. É que a Marjorie já é uma vilã realmente na vida real. Resumindo a história desse George Sealing, então, ele na verdade foi uma grande cilada, Bino. Ele é empresário de pose, porque só tem pose, nem dinheiro ele tem para poder manter a filha, mas também com tanto filho que ele tem ficar dando um pouco ali, um pouco acolá. E segundo, né, fontes, essa esposa dele, que ele continua com essa mulher lá na Austrália, ela nem sabia que ele tinha se casado com outra, mas também se soubesse não ia fazer nada, porque ela também é dessa cultura, né? Então tá lá com ele até hoje. Marlene agora voltou para as novelas, tá nessa novela La Desalmada, e ela também, em paralelo com isso, ela tem tipo uma, não vou dizer uma fábrica, né? Um negócio de bonecas. Acho que o nome das bonecas é Bonecas Belas. Ela encontrou lá alguns artesãos do México e estava passando necessidade nesse tempo de pandemia, então ela uniu o útil ao agradável, chamou eles para trabalhar junto com ela, né? Com essa marca. Muita gente critica a Marlene Favela porque ela meio que usa lá a menina, né, ganha muita permuta e tudo mais, mas bom, cada quem daí seus pulos aí para poder sobreviver, né, ainda mais com esse traste lá que não manda nem $1 australiano para ela. Se eu fosse ela, não sei se eu faria, eu acho que talvez eu faria a mesma coisa, viu? Amo uma permuta. No meu tempo de blogueiro, que eu viajava muito, eu ganhava muita permuta de hotel, inclusive uma permuta de hotel que eu ganhei foi justamente no hotel que a Marlene Favela ficou hospedada quando ela gravou a novela Zorro, La Espada e La Rosa. Acho que esse é o título, né, que passou lá na Record. Inclusive eu fui lá nessa cidade, que é um povoado medieval, fiz lá, medieval não, né, mais colonial, fiz uma entrevista lá, uma reportagem, vou deixar linkado aí embaixo para você ler, tá lá no meu blog, tá no primeiro comentário o link. E é isso, gente, gostou do vídeo? Se não gostou também não posso fazer nada. Escreva nos comentários o que é que você achou. Você achou que realmente dava para cair no papo desse homem? Você achou esse homem bonito? Você achou esse homem feio? O que é que você achou? Também já se envolveu assim em relações desse tipo, abusivas e cheios de mentira? Se já namorou com um marginal, com uma marginal? Quem nunca, né? Bom, escreve aí nos comentários que eu gosto de saber da história do povo. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, obrigado por acompanhar o canal e até o vídeo que vem. Acabou, marginal.